Você já se perguntou por quê? Apesar de todos os seus esforços, visualizações e afirmações, a realidade que você deseja parece sempre fora de alcance. Você segue todas as regras, trabalha duro, se concentra com toda a sua força, mas os resultados são mínimos, ou pior, inexistentes. Essa frustração é a experiência de milhões de pessoas que tentam manifestar uma vida melhor, mas que estão presas num paradigma de esforço e luta. O segredo que vou partilhar com você hoje é chocantemente simples, mas a maioria das pessoas entende-o de forma completamente errada. A manifestação quântica não é sobre lutar para conseguir algo. É sobre tornar-se algo. Não é sobre perseguir. É sobre atrair através da sua própria frequência energética. A verdade é que o universo não responde ao que você quer. Ele não responde aos seus pensamentos passageiros ou às suas palavras vazias. Ele responde a quem você está sendo, momento a momento. Ele responde à sua assinatura energética, à sua vibração dominante, que é a soma total das suas crenças subconscientes, dos seus estados emocionais e da sua energia celular. O problema não está no seu esforço, está na sua frequência. Você tem tentado mudar o mundo exterior sem primeiro mudar o seu mundo interior. Você tem gritado os seus desejos para um campo quântico que só entende a linguagem silenciosa da coerência interior, a linguagem da energia alinhada. Hoje vamos desvendar essa linguagem. Vamos abandonar a luta e abraçar o fluxo. A solução para este ciclo de frustração é um conceito chamado coerência interna. Imagine o seu ser como uma orquestra. Os seus pensamentos são os violinos. As suas emoções são os violoncelos. E as suas ações são a percussão. Se cada um tocar uma música diferente, o resultado é um ruído caótico. O campo quântico, que é a fonte de toda a matéria e experiência, não consegue decifrar essa cacofonia. Ele não sabe ao que responder. Coerência é quando os seus pensamentos, emoções e ações estão em perfeita harmonia, tocando a mesma sinfonia. É quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão completamente alinhados com a realidade que você deseja viver. A física quântica revela algo fascinante sobre a natureza da realidade através do efeito do observador. Essencialmente, as partículas subatômicas existem num estado de pura potencialidade até serem observadas. É o ato de observar, de colocar a consciência em algo, que colapsa a onda de probabilidade numa partícula de experiência real. Você é esse observador. A sua consciência está constantemente a colapsar o potencial infinito em realidade física. Mas aqui está o ponto crucial. A sua observação não é neutra. Ela é carregada com a sua energia, a sua frequência. Se você observa a sua vida a partir de um estado de falta, medo ou dúvida, você está a instruir o campo quântico a materializar mais experiências que validem esses sentimentos. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Portanto, o trabalho não é visualizar mais intensamente ou afirmar com mais força. O trabalho é tornar-se a frequência da realidade que você deseja. O maior obstáculo para alcançar essa coerência interna reside num lugar que a maioria das pessoas ignora: a mente subconsciente. A neurociência moderna confirma que cerca de 95% da sua vida, os seus comportamentos, as suas reações emocionais, as suas crenças automáticas, é governado pelo seu subconsciente. É um programa que foi instalado na sua infância, moldado por experiências passadas e memórias emocionais. Você pode conscientemente desejar abundância, amor e saúde. Você pode passar horas a visualizar uma conta bancária cheia ou um relacionamento perfeito. Mas se o seu programa subconsciente está sintonizado na frequência da escassez, da solidão ou da doença,
É esse o programa que irá ser executado. É uma batalha entre a sua mente consciente, que representa 5% do seu poder, e a sua mente subconsciente, que detém os 95% restantes. A mente subconsciente não entende lógica ou razão. Ela entende a linguagem da emoção e da repetição. Cada vez que você se sentiu rejeitado, falhado ou insuficiente, essa experiência foi gravada no seu sistema nervoso como uma memória emocional, criando um filtro através do qual você percebe o mundo. Para manifestar uma nova realidade, você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de recondicionar o seu subconsciente. Você precisa de apagar os velhos programas de limitação e instalar novos programas de possibilidade. Então, como se faz essa mudança rápida e profunda? O segredo é parar de tentar mudar a sua realidade e começar a mudar a sua identidade. Você precisa de começar a viver a partir do seu futuro desejado, em vez de viver em direção a ele. Isso começa com uma decisão clara, apoiada por uma emoção elevada. A decisão é o comando para o seu cérebro, e a emoção é o combustível que reescreve o seu programa subconsciente. Escolha a realidade que você deseja. Quem é a pessoa que vive essa vida? Como ela se sente ao acordar? Como ela pensa? Como ela age? Agora, em vez de esperar que o mundo exterior lhe dê permissão para se sentir assim, você deve gerar esses sentimentos dentro de si mesmo, agora mesmo. Feche os olhos por um momento. Sinta a gratidão, a alegria, a liberdade, a abundância, o amor que você sentiria se o seu desejo já fosse uma realidade. Permita que essa emoção preencha cada célula do seu corpo. Este não é um ato de fingir. É um ato de ser. Você está a sintonizar o seu corpo com uma nova frequência. A epigenética mostra-nos que os nossos estados emocionais podem literalmente ativar ou desativar genes. Ao gerar emoções elevadas, você está a enviar novos sinais para as suas células, instruindo-as a construir um novo corpo para uma nova mente. Este princípio chama-se ressonância. Em física, quando um diapasão começa a vibrar, outro diapasão próximo, sintonizado na mesma frequência, começará a vibrar espontaneamente. Ao tornar-se a frequência da sua realidade desejada, você faz com que o campo quântico ressoe com você e materialize experiências que correspondam a essa vibração. Vamos aprofundar ainda mais este conceito. A incoerência é o estado padrão da maioria das pessoas. Elas pensam uma coisa, sentem outra e fazem uma terceira. Elas pensam positivo sobre o dinheiro, mas sentem um aperto de medo no estômago ao olhar para as contas. Elas dizem que querem um relacionamento amoroso, mas sentem-se indignas ou desconfiadas. Essa divisão interna cria um sinal energético confuso e fraco. O universo simplesmente não consegue responder a isso. Alcançar a coerência multidimensional significa alinhar todos os aspectos do seu ser. O seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo energético e o seu corpo físico devem todos cantar a mesma canção. É aqui que entra o poder da rendição. O ego, a sua mente consciente, acredita que precisa de controlar tudo. Ele precisa de um plano, de uma estratégia, de saber o como e o quando. Mas o campo quântico opera para além da lógica linear. Tentar controlar o processo de manifestação é como tentar agarrar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Render-se não significa desistir. Significa confiar. Significa definir a sua intenção com clareza, encarnar a frequência da sua realização e depois soltar a necessidade de controlar o resultado. É entregar o como a uma inteligência maior, o campo unificado. O famoso experimento da dupla fenda na física quântica
demonstra que uma partícula só se comporta como uma partícula definida quando é observada. Quando não está a ser observada, ela existe como uma onda de infinitas possibilidades. Da mesma forma, quando você se apega rigidamente a como o seu desejo deve manifestar-se, você colapsa o campo de infinitas possibilidades numa única e limitada via. Ao render-se, você permite que o universo orquestre os eventos da forma mais eficiente e mágica, muitas vezes de maneiras que a sua mente limitada nunca poderia ter concebido. A sua única tarefa é manter a frequência. Seja a pessoa que já tem o que deseja. Sinta-o. Haja a partir desse estado. E confie. Integrar este conhecimento na sua vida diária é o que separa a compreensão teórica da mestria real. Não basta fazer um exercício de 5 minutos pela manhã e depois passar o resto do dia a operar a partir do velho eu, preocupado, ansioso e reativo. A sua prática deve tornar-se o seu estado de ser. Comece o seu dia com intenção. Antes mesmo de sair da cama, dedique alguns minutos a conectar-se com a sua visão futura. Não apenas visualize, sinta. Sinta a alegria, a gratidão e a liberdade no seu corpo. Permita que essa seja a sua frequência base para o dia. Ao longo do dia, pratique a autoconsciência. Observe os seus pensamentos e emoções. Quando você se apanha a cair em padrões antigos de dúvida ou medo, não se julgue. Simplesmente reconheça-o e, gentilmente, redirecione a sua atenção e a sua energia de volta para o estado desejado. Faça pausas de coerência. A cada poucas horas, pare por 1 minuto, respire fundo e reconecte-se com a emoção do seu desejo já realizado. Este é um treino para o seu cérebro e corpo, ensinando-os a familiarizarem-se com a sua nova assinatura energética. Quero propor um desafio interativo. Durante os próximos 7 dias, comprometa-se a viver a partir do seu eu futuro. Antes de cada decisão, pergunte-se: como a pessoa que eu estou a tornar-me agiria nesta situação? Como ela pensaria? Como ela se sentiria? Haja a partir dessa resposta. Depois volte aqui e partilhe nos comentários uma mudança, por menor que seja, que você notou em si mesmo ou na sua realidade. Ao partilhar, você inspira outros e reforça a sua própria transformação. Um dos maiores desafios que você enfrentará neste caminho é a dúvida. A sua mente racional, condicionada a acreditar apenas no que os seus 5 sentidos percebem, irá lutar contra esta nova forma de ser. Ela irá apontar para a sua realidade atual e dizer: vês? Nada mudou. Você ainda está sem dinheiro. Você ainda está sozinho. É um truque. A realidade exterior é apenas um eco do seu passado vibracional. Há um atraso de tempo entre a mudança da sua frequência e a manifestação física dessa mudança. É como encomendar algo online. Você faz o pedido e sabe que está a caminho, mesmo que ainda não o tenha nas suas mãos. Durante este período de espera, a sua fé é testada. Duvidar é como cancelar a encomenda. Cada vez que você volta a sentir a falta, a preocupação ou a impaciência, você está a enviar um sinal contraditório para o campo quântico, dizendo-lhe para parar a entrega. Sustentar o estado é a chave. É aqui que a sabedoria ancestral e a ciência moderna se encontram. Ensinamentos espirituais falam sobre fé inabalável. A neurociência fala sobre a criação de novas vias neurais através da repetição focada. A cada vez que você escolhe conscientemente sentir gratidão em vez de falta, você enfraquece as antigas conexões neurais do seu cérebro e fortalece as novas. Você está literalmente a reconfigurar o seu cérebro para uma nova realidade. Quando o mundo exterior não refletir imediatamente a sua mudança interior, celebre. Entenda que este é o teste final. O universo está a perguntar-lhe: você realmente acredita nisto?
Você vai definir a sua energia pela sua visão interior ou pela sua realidade exterior? A sua resposta a essa pergunta determina tudo. Persista no sentimento do seu desejo realizado. Apaixone-se por esse sentimento. Faça dele a sua casa. A realidade exterior não terá outra escolha senão conformar-se. Chegamos ao cerne da questão. A manifestação quântica não é uma técnica. É uma transformação de identidade. É a transição de um ser humano que vive como vítima das circunstâncias para um Criador consciente que molda a realidade a partir de dentro. Você foi ensinado a acreditar que a sua felicidade, segurança e valor dependem de fatores externos: o seu trabalho, a sua conta bancária, o seu status de relacionamento. Esta é a maior mentira que nos foi contada. Tudo o que você procura já existe como um potencial no campo quântico. Não está lá fora para ser obtido. Está dentro de si para ser ativado e irradiado. A sua única tarefa é alinhar a sua energia com a energia desse potencial. Pare de perseguir e comece a atrair. Pare de lutar e comece a permitir. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. A sua realidade pessoal é um espelho perfeito da sua consciência dominante. Se você não gosta do reflexo, não adianta tentar quebrar o espelho. Você deve mudar a pessoa que está a ser refletida. Este caminho exige coragem. Exige que você acredite mais na sua visão interior do que na evidência dos seus sentidos. Exige que você se sinta abundante quando a sua conta bancária está vazia. Exige que você se sinta amado quando está sozinho. Exige que você se sinta saudável, mesmo quando o seu corpo lhe diz o contrário. Este é o trabalho de um mestre, e este poder reside dentro de cada um de nós. A sua jornada agora é praticar. É tornar-se tão familiarizado com a sua nova frequência que ela se torna a sua natureza. É viver em estado de coerência, onde cada pensamento, cada sentimento e cada ação estão alinhados com o seu eu mais elevado. Eu convido-o a tomar uma decisão hoje. A decisão de parar de ser um produto do seu passado e começar a ser o arquiteto do seu futuro. Comprometa-se a tornar-se a frequência que você deseja atrair. Faça disso a sua prática diária, a sua meditação, a sua vida. O campo quântico está à espera das suas instruções. Dê-lhe um sinal claro, coerente e poderoso, e observe como os mundos se movem para si.